Em nosso último encontro, na primeira aula dedicada à ética do dever de Immanuel Kant, vimos que o filósofo alemão fez uma revolução copernicana na filosofia ao propor uma guinada, tirando o foco das atenções do objeto e colocando-o no exame das nossas próprias capacidades intelectivas. Afinal, só podemos compreender um objeto na medida em que nossa inteligência o permita. Kant denomina o projeto de discernir o que podemos conhecer do que não podemos de filosofia crítica. Mas este projeto não abarca apenas problemas de teoria do conhecimento, mas também de ética ou filosofia moral. Aliás, Kant sugere que boa parte da imoralidade presente seria resultado das confusões de uma razão que não foi posta sob escrutínio, que desconhece os seus limites. A filosofia crítica de Kant foi exposta sobretudo em 3 livros. A Crítica da Razão Pura, que pretende responder à questão o que podemos conhecer, a Crítica da Razão Prática, que lida com a pergunta o que devemos fazer, e a Crítica da Faculdade de Julgar, que trata do que nos cabe esperar. Mas em nossa disciplina não vamos analisar a Crítica da Razão Prática, e sim uma outra obra que lhe serve em parte de introdução, em parte de exame prévio, a fundamentação da metafísica dos costumes. O filósofo alemão inicia esta obra, a fundamentação, explicando que o campo da ética está cindido em 2 partes. Uma é descritiva, empírica, e analisa como os homens de fato agem. Kant chama esta parte descritiva de antropologia. A outra parte é inteiramente a priori, especulativa, e trata de como os homens deveriam agir. Esta parte, puramente racional da ética, Kant chama de metafísica dos costumes. É tão somente esta parte que nos interessa aqui, e também a Kant nesta obra. O seu objetivo é o de buscar e fixar o princípio supremo da moralidade. Pois bem, ele argumenta que a única coisa que pode ser absolutamente boa, incondicionalmente boa, é a boa vontade. Todas as demais coisas só seriam realmente boas quando acompanham esta boa vontade. Felicidade, inteligência, moderação ou o que for, não são louvadas quando presentes em alguém desprovido de boa vontade. Aliás, até tornariam este indivíduo mais perigoso e ameaçador. O conceito de boa vontade está contido no conceito de dever. Então, a partir disso, Kant elenca 3 proposições, a saber, primeira, a ação tem conteúdo moral se é feita por dever. Segunda, uma ação praticada por dever tem o seu valor moral pela máxima que a determina, e não pelo propósito que com ela se quer atingir. E terceira, dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. A partir disto, Kant faz umas primeiras observações sobre a lei moral, indicando uma primeira formulação dela, a saber, devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne lei universal. Embora a razão vulgar saiba discernir como deve se portar, o exame da razão prática e da filosofia moral dão estabilidade e robustez para o comportamento, evitando que ele se perverta e se deixe seduzir pelas inclinações. Tudo isso nós vimos em nosso último encontro. Na aula de hoje, daremos sequência ao exame da fundamentação da metafísica dos costumes pela análise de algumas passagens da segunda sessão. A primeira parte da aula está dedicada a aprofundar a distinção kantiana entre ações feitas por dever e ações feitas conforme o dever. A segunda vai tratar do imperativo categórico. E a terceira e última, dos 4 exemplos fornecidos pelo próprio Kant para ilustrar a aplicação do imperativo.
Kant afirma que uma ação pode ser feita por dever, conforme ao dever ou de forma contrária ao dever. Ele mesmo oferece o exemplo do suicídio. Partindo-se do pressuposto de que é um dever conservar a vida, podemos dizer que quem conserva a vida está agindo ou bem por dever ou bem conforme ao dever. Já quem se mata ou contribui para sua aniquilação está agindo de forma contrária ao dever. Sabendo qual é o dever, é fácil discernir se a ação faz o que o dever ordena ou se é contrária a ele. Mas não é fácil, aliás, é impossível saber se uma ação que faz o que o dever ordena o faz por dever ou conforme ao dever. Logo no princípio da segunda seção, Kant comenta sobre a queixa frequente de que, cito, se não podem apresentar nenhuns exemplos seguros da intenção de agir por puro dever, porque, embora muitas das coisas que o dever ordena possam acontecer em conformidade com ele, é contudo ainda duvidoso que elas aconteçam verdadeiramente por dever e que tenham, portanto, valor moral. Em outras palavras, ilustrando com o exemplo do suicídio, é difícil saber se quem conserva a vida, quem não se mata nem contribui para sua autoaniquilação, está agindo por dever, simplesmente por considerar que isto é o correto a se fazer, por respeito à lei moral, ou se ele age conforme ao dever, mas motivado, por outras coisas, como o apreço à própria vida, a expectativa de desfrutes e prazeres vindouros, a mera curiosidade ante o que virá, o próprio medo de se matar, etc. Ora, para Kant, apenas no primeiro caso, quando a ação é feita por dever, ela tem valor moral. No segundo caso, quando é conforme ao dever, a ação é louvável, merece estímulo, mas não tem valor moral. Ela não é boa, ainda que pareça ser. Tampouco ela é má, mas ela foi feita por inclinação. Parece ser boa na medida em que houve uma feliz coincidência entre o que as inclinações desejavam e o que o dever ordenava. Mas a pergunta é difícil discernir se uma ação é feita por dever ou conforme ao dever, ou é impossível fazer esta distinção? Ou formulada de outro jeito, há como ter certeza se uma ação foi feita por dever? Eis a resposta kantiana. Cito: é absolutamente impossível encontrar na experiência, com perfeita certeza, um único caso em que a máxima de uma ação, de resto conforme ao dever, se tenha baseado puramente em motivos morais e na representação do dever. Fecho citação. Ou seja, é impossível saber se uma ação é feita por dever ou conforme ao dever. Não há como ter certeza disso. No exemplo do suicida, Kant sugere que o indivíduo que desfruta de uma boa existência, que sente prazer no convívio com os outros ou mesmo na solidão, que este indivíduo preserva a vida antes por inclinação do que por dever. Age conforme ao dever, portanto. Mas já o desgraçado, que deseja a própria morte, mas ainda não se mata, este agiria por dever. Mas mesmo este caso é uma simplificação. Ele pode não se matar por ter medo, por recear castigos do além-mundo, por pavor de não ser bem-sucedido e ficar em uma situação ainda pior, etc. Nestes casos todos, ele estaria agindo por inclinação. Deixando de forma mais clara, podemos saber quando agimos de forma contrária ao dever. Podemos saber também quando agimos de forma conforme ao dever, se sabemos que estamos sendo motivados por nossas inclinações. Mas não sabemos, e nem podemos saber, se há casos em que estamos agindo simplesmente por dever, motivados tão somente pelo respeito à lei moral, pelo senso de obrigação.
Há casos até quando o que fazemos contraria frontalmente as nossas inclinações, que há bons indícios de que agiríamos por dever. Mas mesmo nestes casos, podemos estar agindo, na verdade, por alguma espécie de vaidade ou para ostentar uma imagem de sujeito virtuoso. Em resumo, nunca sabemos, com certeza, se agimos por dever ou não. Só podemos ter certeza de que agimos conforme ao dever ou de forma contrária ao dever. Mas isto não torna a moral uma quimera. Mesmo que jamais sejamos realmente motivados pelo dever, mesmo que nossas ações sejam sempre em parte causadas por nossas inclinações, isto não quer dizer que não deveríamos agir por dever. Nas palavras do filósofo alemão, então, nada nos pode salvar da completa queda das nossas ideias de dever para conservarmos na alma o respeito fundado pela lei, a não ser a clara convicção de que, mesmo que nunca tenha havido ações que tivessem jorrado de tais fontes puras, a questão não é agora saber se isto ou aquilo acontece, mas sim que a razão por si mesma, e independentemente de todos os fenômenos que o mundo até agora talvez não deu nenhum exemplo, de cuja possibilidade poderá duvidar até aquele que tudo funda na experiência, podem ser, irremitentemente, ordenadas pela razão. Fecha a citação. Afinal, ainda que não saibamos ao certo se a pura razão nos motiva em um caso ou em outro, sabemos que ela pode nos motivar. Uma observação aqui. Notem que é por sermos providos de razão que nossas ações podem ter valor moral. Por isso, de acordo com Kant, a moralidade obriga a todos os seres racionais. Se houvesse, ou melhor, caso existam, seres racionais não humanos, sejam eles extraterrestres ou animais terrenos, que consigam desenvolver seu intelecto, então esta mesma lei moral valeria também para eles. Ademais, uma ressalva quanto à importância dos exemplos. A parte da ética que nos importa aqui é a metafísica dos costumes, uma parte inteiramente não empírica. Portanto, ela pode prescindir de exemplos. Por isso, a teoria moral kantiana não se torna mais fraca ou inconsistente caso não existam ações por dever, ou caso não consigamos mencionar ações que tenham sido feitas por dever. Ademais, os exemplos cumprem uma função de popularização, mas Kant enfatiza, por um lado, que os próprios exemplos carecem de um modelo que os torne válidos, de um ideal de perfeição moral ao qual eles devem se adequar. Portanto, a filosofia moral, ou melhor, a moral, não pode ser extraída de exemplos. Por outro lado, o esforço de popularização da filosofia moral, certamente válido e louvável, só pode ser feito, para Kant, depois de se ter atingido os fundamentos da doutrina. Cito: não é habilidade nenhuma ser compreensível a todos quando se desistiu de todo exame em profundidade. Fecha a citação. Isto é, antes é preciso levar a metafísica dos costumes até a sua perfeição, o que Kant busca fazer em sua fundamentação, para só então buscar popularizá-la. Uma vez demonstrada a possibilidade de se agir por dever, de agir motivado tão somente pela obrigação, pelo respeito à lei moral, sem a influência de inclinações, o passo seguinte da argumentação kantiana é a formulação do imperativo categórico que expressa a lei moral. O imperativo categórico encontra algumas expressões diferentes ao longo da obra de Kant, mas estas diferentes formulações não alteram o seu conteúdo, a sua substância, por assim dizer. Na segunda seção da fundamentação, o autor apresenta duas formulações. Cito-as. O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. E um pouco depois, Kant afirma:
O imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, lei universal da natureza. Este imperativo categórico vale de forma absoluta, incondicional, isto é, não há ou não deveriam haver exceções, casos em que ele poderia ser relativizado ou deixado em segundo plano. A obrigação que ele impõe não fica à mercê das circunstâncias. Afinal, ele é um resultado de um raciocínio a priori, puramente especulativo, que independe da observação, da empiria, da experiência. Mais uma vez recordo que Kant não está afirmando, de forma alguma, que os homens absolutamente ajam assim, sempre de acordo com a lei moral, por dever, tal como é o caso da obediência, por exemplo, às leis da física, mesmo que não queiram ou que tentem resistir a elas. O que Kant afirma é que eles deveriam agir assim, o que é totalmente diferente. Para Kant, tudo na natureza segue leis naturais, leis físicas. Estas leis regulam e explicam como os corpos caem, como se chocam, como crescem e como perecem. Mas seres racionais têm também a capacidade de, cito o autor, agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou só ele tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessário a razão, a vontade não é outra coisa senão razão prática. Logo após, cito outra vez, Kant afirma: a vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer, como bom. Fecha citação. Evidentemente, a vontade também sofre influência das inclinações em seres que não são apenas racionais, mas também físicos, de modo que aquilo que é objetivamente necessário, seguir a lei moral, é subjetivamente contingente. Um ser humano, demasiado humano, pode, portanto, agir de forma irracional, passional. Caso fôssemos deuses ou santos, providos apenas de razão e não de inclinações, então nosso querer já coincidiria com a lei. Deuses e santos, por conseguinte, não carecem de deveres e imperativos. Nas palavras de Kant, os imperativos não valem para a vontade divina, nem, em geral, para uma vontade santa. O dever não está aqui no seu lugar, porque o querer coincide já por si, necessariamente, com a lei. Por isso, os imperativos são apenas fórmulas para exprimir a relação entre leis objetivas do querer, em geral, e a imperfeição subjetiva deste ou daquele ser racional, da vontade humana, por exemplo. Fecha a citação. Portanto, o imperativo é válido precisamente para nós que, sendo racionais, podemos conhecer e agir de acordo com a lei moral, mas não sendo apenas racionais, sendo também corpos físicos com paixões e inclinações, podemos também agir de outro modo. De acordo com Kant, há tanto imperativos categóricos quanto hipotéticos. Os hipotéticos apenas representam a necessidade prática de uma ação como meio para alcançar algum objetivo. Por exemplo, se quero ir bem em uma determinada disciplina, é necessário que eu leia os textos que constam na bibliografia dela. Trata-se dos meios necessários para alcançar determinados fins. Já o imperativo categórico é aquele que representa uma ação como objetivamente necessária por si mesma. Não se trata aqui de fazer algo para atingir outro fim, mas apenas porque este é o correto a se fazer. Nas palavras do autor, no caso de ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético. Se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão, como princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico. Fecha a citação. O imperativo categórico é apodítico, isto é, ele é irrefutável
pois tem uma necessidade lógica. Já o imperativo hipotético é assertórico. Ele expressa uma verdade factual, mas não necessária. Os imperativos hipotéticos podem ou bem ser regras de destreza, imperativos técnicos que nos explicam como realizar bem uma arte ou ofício, ou bem são conselhos de prudência, imperativos pragmáticos que nos indicam como fomentar e preservar o nosso bem-estar. Os imperativos hipotéticos, tanto as regras de destreza como os conselhos de prudência, perseguem uma mesma finalidade, a saber, a felicidade. Eles são resultados da observação, da empiria, da experiência. O imperativo categórico não persegue a felicidade, uma vez que ele não é meio para nada mais. Ele apenas ordena que a ação seja feita de forma correta, da forma como se deve fazer. Ele é inteiramente a priori. Para ilustrar a aplicação do imperativo categórico, Kant menciona 4 exemplos. 2 destes exemplos já haviam aparecido na fundamentação, o do suicídio e o da falsa promessa. Os outros 2 aparecem agora pela primeira vez, o do desleixo para com os próprios talentos e o da ausência de solidariedade. Em todos estes 4 exemplos, a máxima não passa pelo procedimento do imperativo categórico, pois seria impossível que um indivíduo racional pudesse querer que a máxima se tornasse lei universal. Vejamos cada um destes exemplos. O primeiro caso é o do suicida. Desgostoso com a vida, um indivíduo almeja matar-se. De acordo com Kant, a máxima do suicida seria a seguinte: por amor de mim mesmo, admito como princípio que, se a vida, prolongando-se, me ameaça mais com desgraças do que me promete alegrias, devo encurtá-la. O teste do imperativo categórico é simples. É possível querer que uma tal máxima se converta em lei universal? O que ocorreria se todos os seres racionais agissem conforme esta máxima? Pois bem, nas palavras de Kant, vê-se então, em breve, que uma natureza, cuja lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo sentimento cujo objetivo é suscitar a sua conservação, se contradiria a si mesma e, portanto, não existiria como natureza. Fecha citação. Em outras palavras, para Kant, a máxima do suicida contraria a própria conservação da espécie e, portanto, é contraditória. A humanidade não subsistiria se todos adotassem tal máxima. Eu acho particularmente tortuoso este argumento kantiano, ao menos neste exemplo. Kant parece pressupor uma humanidade composta de seres infelizes, ávidos para se matarem e que permanecem vivos tão somente por dever. A humanidade poderia muito bem subsistir se todos os infelizes dessem cabo da própria vida. Aliás, sequer seriam todos os infelizes, mas apenas aqueles que, com poucas esperanças de que a situação se reverta, pensam que o futuro lhes reserva muitos tormentos e poucos prazeres. O segundo exemplo é menos problemático, ou ao menos assim o penso. É o caso do indivíduo endividado que precisa de um empréstimo para livrar-se de apuros. Mas de um indivíduo que sabe tanto que precisa prometer quitar este empréstimo, quanto que não poderá fazê-lo no tempo hábil e, por conseguinte, almeja fazer uma falsa promessa, uma promessa que ele próprio não acredita que poderá cumprir. A sua máxima seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Este princípio, do amor de si mesmo ou da própria conveniência, pode talvez estar de acordo com todo o meu bem-estar futuro, mas agora a questão é de saber se é justo. Converto assim esta exigência do amor de si mesmo em lei universal e ponho assim a questão: que aconteceria se a minha máxima se transformasse em lei universal? Vejo então, imediatamente, que ela nunca poderia valer como lei universal da natureza e concordar consigo mesma, mas que, pelo contrário, ela se contradiria necessariamente.
pois a universalidade de uma lei que permitisse a cada homem que se julgasse em apuros prometer o que lhe viesse à ideia com a intenção de o não cumprir, tornaria impossível a própria promessa e a finalidade que com ela se pudesse ter em vista. Fecha a citação. Isto é, se todos fizessem falsas promessas quando isso lhes fosse conveniente, então ninguém mais confiaria em promessas e estas deixariam de existir. Para Kant, isto é contraditório. Ninguém prometeria algo a fim de abolir as próprias promessas. Máximas que se contradizem, como é, de acordo com Kant, o caso dessas duas já analisadas, sequer podem ser pensadas como leis universais, e muito menos pode-se querer que devam ser leis universais. Na terminologia kantiana, elas contrariam o dever estrito, são ineludíveis, não admitem dúvidas, são evidentes. O terceiro exemplo é bastante polêmico. Ele trata do desleixo frente aos próprios talentos. Isto é, um indivíduo qualquer é especialmente talentoso em algo, tem habilidade, destreza, pronto raciocínio para a execução de alguma tarefa específica, mas simplesmente não gosta dela, não gosta disto. Mas se trata de uma tarefa que é útil para com os demais. Ele pode se dar ao luxo de não desenvolver este talento? Em uma passagem particularmente preconceituosa e infeliz, Kant afirma que, e então, vê que na verdade uma natureza com uma tal lei universal poderia ainda subsistir, mesmo que o homem, como os habitantes dos mares do sul, deixasse enferrujar o seu talento e cuidasse apenas de empregar a sua vida na ociosidade, no prazer, na propagação da espécie, numa palavra, no gozo. Mas não pode querer que isto se transforme em lei universal da natureza, ou que exista dentro de nós por instinto natural. Fecha a citação. Digo preconceituosa e infeliz por disseminar uma visão deturpada, eurocêntrica, de que nos mares do sul, uma designação pouco precisa, que talvez se refira ao Caribe, pois há outras menções a esta expressão na obra kantiana, associada à figura de Robinson Crusoe, o qual teria portado provavelmente uma ilha remota próxima à Trinidad. Os indivíduos, nos mares do sul, os habitantes dos mares do sul, os indivíduos seriam pouco laboriosos, preguiçosos, etc. Mas não é apenas por esta menção que o exemplo é polêmico, e sim por pressupor a validade de certo ideal protestante do culto ao trabalho, do culto à produtividade. Talvez em uma situação de miséria ou de pobreza, de carências extremas e sofrimento disseminado, seja objetável o desperdício de talentos que pudessem dar fim a tais tormentos. Mas fora desta situação, eu ao menos não consigo ver por que alguém não poderia querer adotar como máxima universal que ninguém seja condenado à infelicidade simplesmente por estar provido de um talento que não lhe satisfaz. Kant, no entanto, não consegue sequer cogitar que outros possam querer esta vida de gozos tranquilos, que passem a vida tão somente na ociosidade, no prazer, ocupando-se, se muito, com a reprodução da espécie. O último dos exemplos trata da ausência de solidariedade. Um indivíduo vive bem, sem prejudicar os demais, mas tampouco sem auxiliá-los em nada, completamente indiferente às suas sortes. Cito o autor. Uma quarta pessoa ainda, que vive na prosperidade, ao mesmo tempo que vê outros a lutar com grandes dificuldades e aos quais ela poderia auxiliar, pensa: que é que isso me importa? Que cada qual goze da felicidade que o céu lhe concede ou que ele mesmo pode arranjar. Eu nada lhe tirarei dela, nem sequer o invejarei, mas contribuir para o seu bem-estar ou para o seu socorro na desgraça, para isso é que eu não estou. Ora, supondo que tal maneira de pensar se transformava em lei universal da natureza, é verdade que o gênero humano poderia subsistir, e sem dúvida, melhor ainda do que se cada qual se pusesse a palrar de compaixão e bem-querença, e mesmo se esforçasse por praticar ocasionalmente essas virtudes, ao mesmo tempo que, sempre que pudesse, se desse ao engano, vendendo os direitos dos outros,
ou prejudicando-os de qualquer outro modo. Mas embora seja possível que uma lei universal da natureza possa subsistir segundo aquela máxima, não é contudo possível querer que um tal princípio valha por toda parte como lei natural. Fecha citação. Julgo ser este um exemplo pouco problemático, pois de fato é difícil conceber como alguém possa querer um mundo sem solidariedade alguma, sem compaixão e bem-querença. Kant argumenta que a máxima desta ação não contradiz a si mesma, de forma que este mundo é pensável, mas não pode ser desejável. Por isso, e ao contrário dos outros exemplos, esta máxima não contraria o dever estrito, mas sim o dever mais largo, amplo, meritório. Para concluir esta aula, cabe notar que Kant, depois de ponderar bastante sobre o uso dos exemplos, depois mesmo de condenar todas as tentativas de extrair a moralidade de exemplos, coisa que de fato ele não faz, acabe por se enredar neles. Muitos leitores de Kant o acompanham até os exemplos, mas a partir daí já não conseguem mais concordar com o filósofo alemão. Evidentemente, isto não refuta a teoria kantiana. Aliás, como tem insistido, teorias morais não podem propriamente ser refutadas. Isso pode, talvez, enfraquecê-la, mas, ainda assim, alguém pode defender Kant dizendo que tais exemplos são ilustrações sem maior importância, que o procedimento do imperativo categórico sai incólume de exemplos infelizes ou más aplicações. Pode ser mesmo este o caso. Há muito o que se refletir aqui. Na próxima aula, daremos sequência ao exame da fundamentação a partir de comentários sobre os conceitos de autonomia e heteronomia, assim como da concepção kantiana, segundo a qual o homem seria, por assim dizer, um habitante de dois mundos, do mundo racional e do mundo natural. De forma muito breve e sumária, gostaria de, também, ao menos mencionar duas críticas que foram feitas a Kant, uma por parte de Hegel, outra por parte de Schopenhauer. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 8ª aula, de uma série de 15, da disciplina Introdução à Filosofia, com ênfase em ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas. Esta foi a 2ª, de uma série de 3 aulas, dedicadas ao exame da ética do dever, de Immanuel Kant.